presença de Jesus, ela transforma tristeza em alegria. Nós temos a necessidade da presença de Jesus ao nosso lado, em nosso meio, habitando em nós. E Jesus, ele transforma a sua tristeza em alegria. E não numa alegria passageira, mas uma alegria constante, pura na sua vida. Eu não quero só trazer aqui para vocês benefícios da presença de Jesus, como aqueles pastores que pregam aí o neopentecostalismo, de que só falam que tudo é vitória, tudo é bênção. Não é isso que eu quero lhe falar nessa noite. Mas você precisa entender que você tem um aliado forte para que você possa vencer em tudo na sua vida. Vencer não quer dizer que você não terá aflições. Mas nós precisamos entender que, como servos do Senhor, nós temos o Criador de todo mundo ao nosso favor para nos ajudar a vencer a cada etapa e a cada momento da nossa vida. A presença de Jesus, ela sempre nos proporciona o melhor. E eu lembro de um texto aqui que está lá em João, no capítulo 2, verso de 1 ao 11, quando fala e relata o primeiro milagre de Jesus, né? As bodas de Caná da Galileia. Jesus, ele foi convidado para um casamento junto com a sua mãe e alguns dos seus discípulos que já o acompanhavam naquele momento. Maria, ela sabia quem ela tinha em casa. Ela sabia que ela tinha ao seu lado, na sua casa, o Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia relata e conta que naquele momento, algo importante e que simbolizava a alegria tinha acabado. O vinho acabou. Maria, por alguma proximidade, tomou conhecimento desse fato. E ela falou o seguinte: tudo que Jesus mandar vocês fazerem, façam, que ele vai resolver o problema. Jesus estava presente naquela festa. E se Jesus estava presente naquela festa, o melhor de Deus iria acontecer naquele lugar. Jesus fala para que eles separem ali os barris, 6 barris ali que enchessem de água. E Jesus, ele faz algo maravilhoso ali, transforma água em vinho. Quando o copeiro molho, ele toma conhecimento daquela atitude e daquela ação, ele pega ali aquele vinho, ele toma aquele vinho e ele indaga assim para o noivo: uai, né? Como diz o bom goiano, estou aprendendo. Como é que pode? Todo mundo guarda ali o bom vinho para entregar no início. E você pegou esse vinho para o final. Ele não sabia do que é que tinha acontecido. Porque com Jesus, o melhor sempre acontece na nossa vida, independentemente da fase que eu e você estamos passando. Só que Deus também, ele nos proporciona momentos que nem você conseguimos entender o que é que acontece em nossas vidas. Marcos, no capítulo 4, no 35, ele traz uma passagem que para mim é uma das passagens mais bonitas da Bíblia. Porque se nós conseguimos ilustrar aquilo que fala, nós veremos que tudo aquilo ali é presente na minha vida e na sua vida. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns para os outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O que eu acho interessante desse texto é porque todos nós temos um barco. A nossa vida, ela é conduzida por algo ou por alguém. Esse barco aqui, ele representa a minha vida e a sua vida. E se Deus está presente no barco da minha vida, na sua vida, é certeza que nós não vamos naufragar. Amém? E esse texto, ele começa com algo importantíssimo. Ele fala assim, ó: passemos para o outro lado. Passemos para outra margem. Deus, ele já determinou algo para aqueles que estavam com ele, porque Jesus, ele tinha um propósito na outra margem. Muitas vezes eu e você recebemos algo da parte de Deus, mas não acreditemos por consequências da vida, pelo tempo, pelas tempestades, pelo deserto que a gente passa, e deixamos de acreditar de que aquela promessa de Jesus em nossas vidas, ela não vai se realizar.
Jesus, quando ele está no barco, a presença dele é garantia de vitória para as nossas vidas. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. As tempestades, muitas vezes, querem nos ensinar a nos aproximarmos de Jesus Cristo e desfrutarmos de algo extraordinário do que Ele pode representar diante da sua presença para as nossas vidas. Jesus, ele na sua grandeza ali, ele não hesitou em descansar. Ele teve sono, ele dormiu, ele descansou, ele precisava descansar, porque ele era também 100% homem, como era 100% Deus. Ele simplesmente reclinou ali, dormiu naquele momento, porque ele sabia que ele tinha uma longa caminhada posterior a enfrentar. E os seus discípulos, ao invés de fazerem o mesmo, eles ficaram ali meio que preocupados com o que estava acontecendo. Eu não sei o que é que você enfrenta hoje no seu casamento, né, na sua vida conjugal. Eu não sei o que você enfrenta hoje dentro da sua família, com os seus filhos. Pode haver o tempo de que você não tenha mais nem contato, nem comunicação para o seu filho, com o seu filho. Mas se Jesus entrar na sua casa, Ele vai acalmar aquela tempestade e você terá um novo tempo, um novo renovo dentro da sua família. Vai haver a paz, os ventos serão mais brandos e você vai desfrutar de momentos especiais junto com a sua família, com a sua casa, com o seu marido, no seu ambiente de trabalho, seja o que for. Basta que você convide a presença de Jesus para aquele lugar. Os discípulos precisavam entender naquele momento quem era aquele que estava junto com eles. Porque aí eu estou falando, né? Eles conheciam ali o Cristo de ver aquilo que eles estavam contemplando. Mas muitas vezes, se possamos assim dizer, existiam algumas dúvidas. É tanto que eles terminam dizendo assim, ó. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os momentos de dificuldade, o deserto de Deus na sua vida, é para que você possa ter um momento de intimidade e aproximação de Deus na sua vida. Como é que está a sua vida hoje? Você tem proximidade com Jesus? Ele é a primazia da sua vida? Faça essa pergunta para você mesmo. A presença de Jesus, ela socorre o aflito. A Bíblia nos conta que existia um cego, o cego de Jericó, Bartimeu, que escutou uma grande multidão ao seu redor. E por algum momento, por algum motivo, ele tomou conhecimento de quem estava ali perto dele, se chamava Jesus Cristo de Nazaré. Interessante que Bartimeu, ele conhecia da palavra de Deus pela forma como ele buscava socorro na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele sempre vai socorrer o aflito, porque ele criou um mundo da forma como ele criou, de forma muito especial para a minha vida e para a sua vida. Ele nos fez imagem e semelhança dele. Nem os anjos têm imagem e semelhança dele. Mas por um erro nosso, o homem, pelo qual pecamos e entrando no pecado, por Adão e por Eva, todos nós, se passou esse pecado, então todos nós temos essa natureza pecaminosa em nós. Ele nunca quis se afastar da gente, nunca quis que a gente vivesse dias de pranto, ranger de dentes, fome, dor e etc. Nunca quis isso, mas por consequência do pecado, hoje nós vivemos isso. Mas Ele sempre está à disposição para socorrer um aflito. Essa história nos relata o seguinte, que Bartimeu começou a escutar isso, é Jesus, e ele começa, meio sem ter uma direção, a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Interessante que em meio à multidão, as pessoas tentaram calar a Bartimeu. Mas ele não desistiu do seu sonho, não desistiu do seu propósito, não perdeu a fé no seu alvo. O que eu vejo hoje em meio de muitas pessoas é que as pessoas perdem a sua fé, perdem o seu alvo por coisas simples. Ela simplesmente para tudo e desiste da vida. Filipenses no capítulo 4 e 13 diz assim, ó, Paulo falando: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mateus no capítulo 7, verso 7, ele fala: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Marcos capítulo 9, verso 23, e disse-lhe Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Eu falei aqui que o cego Bartimeu, ele conhecia da verdade, porque ele chama Jesus como filho de Davi,
como da linhagem de Davi. E ele sabia que se Jesus estava ali, os seus problemas iriam se acabar. Bastava que ele pudesse ter fé e que Jesus pudesse olhar para ele e socorrê-lo como aflito. E a Bíblia nos conta que Jesus ele atende esse chamado, esse socorro de Bartimeu. E ele chega perante ele e pergunta: o que queres que eu te faça? E ele fala o quê? Que eu veja. Jesus te pergunta nessa noite: o que queres que eu te faça? Será que você continua ainda acreditando no alvo que é Cristo Jesus para a sua vida? Ou você já desistiu do seu casamento? Já desistiu daquele seu filho que está largado ali nas drogas, não sei, quem sabe no álcool? Não sei qual o desespero do seu coração hoje. Jesus te pergunta nessa noite: o que queres que eu te faça? Será que você está pronta para poder acreditar de que Jesus ele pode resolver o teu problema, por mais que ele seja impossível? Esse cego aqui ele tinha a certeza. Jesus iria socorrer a vida dele e haveria uma transformação ali da sua vida.